Via Mídia Business, esse é o terceiro bloco. Nosso convidado hoje, Paulo Barreto, superintendente do Hospital São Lucas, está contando para a gente aqui toda a história do hospital, nos falando as nuances, os grandes desafios, né, de um engenheiro. Está há 15 anos, praticamente 15 anos, né? Porque você 15 anos na gestão. Na gestão, né? Diretamente na gestão do hospital, uma atividade que é extremamente estressante, uma atividade que tem uma governança muito específica, porque você está lidando com vidas, você está lidando com... As pessoas chegam com problemas e você tem, desde, como o Paulo falou, o Hospital São Lucas se preocupa desde o início do atendimento até toda a parte de diagnóstico, enfim. Paulo, tem uma coisa interessante que a gente estava conversando mais cedo, e você me disse, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores a respeito da área de psiquiatria, né? Essa área, assim, enfim, é uma área muito discutida, e tem uma coisa que é um pouco peculiar lá no hospital. É um procedimento natural, mas, por exemplo, pacientes que chegam em estado terminal, vocês têm um acompanhamento diferenciado. Como é que o Hospital São Lucas trata especificamente desses casos? Eu acho que hoje nós somos referência em pacientes idosos, né? Pacientes crônicos, pacientes idosos. Eu acho que você, de alguma maneira, você tem que preparar, né, o atendimento dessas pessoas. Então, eu acho não que... é simplesmente um atendimento comum, né? Não, eu acho que o atendimento dessas pessoas requer a questão técnica, mas requer sobretudo a questão humana, né? De você perceber riscos, né? O risco da depressão, né? O risco da queda, né? O risco da pessoa de repente ficar mais desnutrida. Então, eu acho que é um atendimento muito multidisciplinar, né? Em geral, são pessoas que têm mais de um tipo de doença, ou seja, mais de um tipo de queixa. Então, é sempre um atendimento que você precisa de uma equipe mais completa, né? Que possa discutir qual a melhor estratégia a cada momento, né? Eu acho que cuidar da pessoa mais velha, curiosamente, nós temos os dois extremos, né? Nós somos referência em tratamento da criança, sobretudo da criança grave. Nós somos a única CTI pediátrica do estado, CTI privada. Interessante isso. Então, nós temos os dois extremos, que são extremos cujos cuidados são cuidados delicados, né? Você cuidar da criança pequena é muito delicado, né? Ao tempo em que ela se recupera rápido, ela também declina rápido, então você tem que ter uma atenção muito forte. O idoso também. Então, o idoso você precisa estar com o olhar muito, muito próximo, né? Você precisa estar monitorando muito de perto para que a gente possa estar garantindo que ele não perca a energia vital, que nele já é uma coisa mais rara. Verdade. Entendeu? Então, é um desafio interessante, é um desafio que de certa maneira, apesar de ser um desafio que eu diria que dá trabalho, ou seja, um desafio grande, mas eu acho que ele é recompensador, né? Porque você termina tendo um papel muito importante enquanto instituição, enquanto equipe, junto, às vezes, aos momentos finais da pessoa, né? Com os familiares. Aí tem a parte toda psicológica, né? Então, é um desafio grande. Então, existe esse acompanhamento total hoje no hospital, tanto os casos que você falou, quanto os casos terminais, enfim, com idosos, também nessa parte neonatal, né, que fala? Não, nós não temos o neonatal, que é o recém-nascido, mas nós temos a pediátrica, né, que é após o neonatal, eu acho que até 90 dias é considerado neonatal. Nós temos CTI pediátrica, porque nós não temos maternidade. Nós não temos maternidade. Nós atendemos... Vocês têm um pronto atendimento depois desses 90 dias. Nós temos o atendimento aí em todos os graus, desde a emergência, passando pela cirurgia pediátrica, pela internação comum. Isso que eu ia lhe perguntar. Depois você vai me falar sobre quais são as especialidades hoje, né, que se encontra lá no Hospital São Lucas. Então, nós somos chamados de hospital geral, né? Nós somos um hospital que atende a praticamente todos. Nós não temos maternidade, mas praticamente todas as outras especialidades são atendidas no hospital. Urgência, emergência, tudo. E tanto os setores, urgência, emergência, centro cirúrgico, CTIs, internação, exames, a área de exame, diagnóstico, mas nós temos também as especialidades médicas, praticamente todas, e eu diria que nós somos uma referência forte naquelas especialidades, sobretudo aquelas especialidades chamadas
críticas, né? As especialidades dos pacientes mais graves, mais complexos. Nós atendemos tudo, mas assim, nós temos sempre sido bastante referenciados também para os pacientes mais graves, quer dizer, um paciente que tem alguma queixa, alguma doença, alguma patologia mais complexa, que a gente chama, né, que envolva mais de um especialista, mais de um médico, né, uma abordagem mais difícil, nós temos um atendimento bastante preparado para esse todo tipo esse de paciente. suporte, né? Mas, né, dizem que, acho que é uma coisa dos advogados, quem pode o mais, pode o menos. Né? Ou seja, É verdade. então a gente, logicamente, que podendo atender o paciente grave, a gente termina também conseguindo atender o paciente mais leve de uma maneira... Logicamente, você no hospital, você tem que ter uma triagem muito clara, né, do que é mais grave e do que é menos grave. Aí né? é que está, né? Você separar isso nem sempre coincide com a expectativa da pessoa que está lá aguardando. Né? Porque a decisão do risco é uma decisão técnica, não é uma decisão... Às vezes, logicamente, a pessoa pode ficar chateada porque esperou um pouco mais, mas às vezes não sabe que ela foi preterida por uma pessoa que estava um risco grande. Esse foi um ponto que você tocou assim, que é crucial. Todas as pessoas que são atendidas pelo médico, há muita reclamação, muita. Porque eu chego tal hora e só sai. Enfim, isso na parte de atendimento médico em geral, seja em clínicas particulares, públicas nem se fala, enfim. Mas esse tempo de espera, às vezes, é um pouco... Isso é uma cultura, Paulo? Não. Se trabalha no sentido de humanizar esses processos, para dizer à pessoa, não... é só a hora daqui a pouco. Como é que esse desafio? Eu acho que se trabalha, é um desafio grande. Que eu acho que vocês devem ouvir muita... A gente ouve as duas coisas. Tanto a gente ouve, às vezes, isso, quanto a gente ouve também o sujeito querer ficar e preferir quando percebe que é uma coisa muito séria, muito grave. Ou seja, o sujeito se beneficia da triagem, logicamente. É porque o ser humano é assim, né? Nós queremos ser priorizados sempre, né? Então, é a história do paciente. Se ele interrompe, o paciente foi atender, foi lá no médico, aí foi atendido, o doutor olhou e falou, e aí, doutor, é bom? O doutor não é muito bom, não. Me disse que eu não tenho nada, então ele não é muito bom. Entendeu? Então, a pessoa quer ter alguma coisa, às vezes, né? Quer ficar ali sendo cuidado. Exatamente. Então, o que eu vejo é o seguinte, esse é um desafio, eu acho que é preciso lutar para isso, para reduzir isso, mas a gente não pode perder a oportunidade de dizer o seguinte, existem critérios técnicos de priorização, existe um protocolo chamado Protocolo de Manchester, um protocolo internacional, que classifica se você é de alto risco ou de baixo risco. É uma classificação em 5 níveis. Isso vai 4 ou 5. Então, se você é um sujeito que vai priorizando, né? Mas não tenha dúvida, né? Eu não posso, por exemplo, um sujeito que chega emergente com risco de morte, eu não posso deixá-lo no mesmo nível de uma pessoa que está com uma condição ambulatorial, uma gripe, por exemplo. Um exame por mais difícil que seja para aquela pessoa aguardar. Mas, assim, logicamente que num setor de emergência, né? Quando a gente fala no setor de emergência, lógico que tem outros setores que você não tem essa condição. Digamos que você esteja no consultório ou no setor com pessoas agendadas e marcadas, logicamente que é ordem de chegada, que é um outro tipo de critério. Mas no critério onde você tem um atendimento hospitalar de urgência e emergência, logicamente que o critério do risco é um critério soberano, né? Você tem que preparar as pessoas. Agora, você tem razão, eu acho que as pessoas precisam melhorar a satisfação também, né, daquelas pessoas que vão esperar. É isso. Então, elas precisam... É uma educação contínua. Sabemos que não é fácil, porque ninguém fica satisfeito, né? Você esperar num restaurante... Você fica menos chateado. Você ficaria menos chateado, né? Mas é aquela história, né? Assim, a gente espera para ir para um show, para um teatro, para um restaurante, é mais fácil você aguentar uma fila grande. Mas você está lá esperando. Dá para ser atendido e não é atendido, meu amigo. É uma coisa. Mas eu acho que é um desafio que todos nós precisamos... Eu acho que as duas partes precisam compreender, né? Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, precisa ser cada vez mais trabalhada e instruída no sentido de compreender que o risco beneficia ele no momento certo. O seu parente, seu pai, sua mãe, seu avô, mas eu acho que quem oferece o serviço também precisa pensar em estratégias para diminuir, digamos assim, essa espera ou de alguma maneira tornar essa espera mais razoável, ou seja, mais compreensível, entendeu? Às vezes acontece, né, a gente mostrar, já houve casos de você estar passando pela emergência e uma pessoa reclamar e eu
parar, voltar e dizer assim, sabe por que o médico não está aqui na sala esperando? Porque tem uma pessoa jovem que está aqui entre a vida e a morte, aqui do lado. Aí a pessoa compreende. Eu acho que esse é também um dos grandes desafios que vocês devem ter, que é você instruir também as pessoas e humanizar também, né? Porque você está ali lidando, às vezes, com as pessoas estressadas e tal. Às vezes até uma palavra que um atendente, que alguém que está ali, já vem, como você fez aí agora, vem tranquiliza, já a pessoa já fica mais tranquila. Vocês investem nessa área de preparação, muito. Bastante. Bastante, funcionários? Bastante. A gente é considerado uma escola, né? Os colaboradores, eu estava dizendo hoje para o Carlos, todo mês eu recebo os novos colaboradores no hospital. Eu e um grupo de pessoas. Eu recebo, faço a minha integração, aí depois vem um outro diretor, vem um outro gestor. A gente faz uma espécie de uma aclimatação dessas pessoas que é além do treinamento, digamos assim, para ele se sentir recebido mesmo. E as pessoas vêm para o Hospital São Lucas e explicitam. Uma pessoa que nunca trabalhou lá, às vezes primeiro emprego, tudo, eu vim aqui porque me disseram que aqui é uma escola. Porra, que bom. Então, que legal. E a gente vê muitos dos nossos ex-colaboradores por aí, né, pelo mercado. A gente se encontra em várias instituições. Você deve encontrar, né? Muito. Então, a gente tem iniciativas fortes, né? Nós temos um núcleo de educação permanente, nós temos formação de novos líderes, de líderes jovens, nós temos treinamento das lideranças atuais, nós temos treinamento através tanto próprio como através da Dom Cabral e de outras instituições. A gente realmente investe e leva extremamente a sério, né? Inclusive o próprio São Lucas, não o hospital, mas a Fundação São Lucas, que é uma instituição separada. Nós temos um centro de estudos, né, de ensinos técnicos. Que legal. Temos uma escola que forma técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de raio-x, técnico de nutrição, instrumentador cirúrgico. Então, eu acho que aí é uma herança também dos professores, né, dos fundadores que foram professores. É então, a cultura, assim, né? Não se admite, a gente não tem que estar ensinando o tempo inteiro. Eu acho que gestor lá no hospital tem que desenvolver essa competência, né? Essa competência. Que legal, que legal. E me diga uma coisa, como é que você vê? Porque o hospital já tem quase 50 anos. Como é que você enxerga essa atividade, o hospital, o São Lucas, daqui a mais, não vou nem dizer 50 anos, porque hoje em dia a coisa está tão rápida que daqui a um ano tudo já muda, mas como é que você se enxerga pessoalmente e como é que você enxerga o Hospital São Lucas daqui a 15 anos? Vamos muito longe, não. Daqui a uns 15 anos, o que é que você enxerga? Eu acho que... Eu falo em relação aos procedimentos, se tem algo a melhorar, se você já chegaram no limite, como é que você se enxerga daqui a 15 anos? Eu acho que a gente... Eu talvez não lhe responda de maneira objetiva do ponto de vista de coisas específicas, mas posso responder de uma maneira ampla, que é o seguinte: nós somos uma empresa comprometida com a melhoria permanente e contínua, né? Assim, eu acho que eu me enxergo... logicamente, melhorando o que a gente não está fazendo bem e, logicamente, abrindo novas frentes e criando novos desafios para os quais a gente tem que se preparar também, né? Então, eu acho que a gente nunca vai sair desse modo contínuo de estar buscando alguma coisa nova, de estar buscando oferecer para a sociedade não apenas a tecnologia, mas eu acho que uma solução que integre a tecnologia, a ciência e o humanismo. Perfeito, no processo ético. Eu acho que o hospital é uma instituição que precisa, acima de tudo, ter credibilidade, né? Eu acho que Então, assim, eu enxergo que a gente cada vez mais trilha esse caminho. E para isso a gente tem que estar numa conversa íntima com a comunidade, com a sociedade, para entender quais são os problemas ligados à saúde ou o que se possa fazer para evitar o adoecimento. Então, eu acho que aí tem um horizonte ainda muito grande, né? Nós temos uma população... Então, isso não é uma época, né? Isso sem fim. É um procedimento, é um padrão, uma cultura. Exatamente. Que aí vai ser 10, 15, 20... Você acredita que sempre que essa cultura que advém aí dos fundadores, você acha que essa digamos assim... o modelo que você tem que vai perdurar aí? Eu acho que é uma marca, um comprometimento, né? Eu acho que com a longevidade... Para quem vai suceder você? Eu acho que é um comprometimento com a longevidade, mas assim, não é o comprometimento puro e simples com a longevidade. Eu acho que é o comprometimento com o paciente, né? Com a comunidade. Eu acho que na medida que você entende para quem você serve, né? Nós somos uma empresa de serviços, né? Nós somos servidores. Verdade.
Se eu permaneço servidor, e se quem se serve de nós acredita em nós e permanece satisfeito ou melhora a sua satisfação, eu acho que é isso que eu acredito. Eu não posso perder esse fio, não é? Eu acho que assim, eu vislumbro que a gente possa permanecer sempre sendo vistos como servidores, né? Como pessoas que estão procurando acertar, como pessoas que área estão médica, sempre... Esse pensamento eu acho que não tem outra saída, mesmo. entendeu? E o futuro nos dirá, algumas coisas mudarão. Logicamente que se você olhar do ponto de vista da sociedade, você falou aí nos 15 anos nós teremos uma população idosa imensa. Aproximadamente em 15 anos ou um pouco mais, nós temos um país completamente diferente do que temos hoje, com muito mais idosos. Então, assim, nós temos que nos preparar para isso. A população está envelhecendo mais, Os cuidados do idoso são expectativa de vida aumentando, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que estar acompanhando isso, né? Não adianta eu dizer especificamente, mas eu tenho que estar comprometido com isso, né? Com o problema daquele momento, na verdade, porque nós somos servidores, né? Servidores de uma... a população nos procura para, de alguma maneira, minimizarmos o seu problema quando não dá para resolver completamente, para resolver quando dá para resolver, para confortar, né, quando o que nos resta dá conforto. Verdade. Eu acho que a gente precisa estar sempre pensando nisso, né? Eu acho que aí o resto é você ir sonhando um pouco e tentar estar em sintonia com isso, né? E eu acho que trabalhando bastante, né? Eu acho que no dia a dia, né, Paulo? O que resolve é o dia a dia, né? Eu acho que o que a gente realiza é o trabalho do dia a dia. É isso aí. Paulo Barreto, superintendente do Hospital São Lucas, novo demais, estava me falando aqui, a idade eu não estava nem acreditando, Paulo novo demais, tem aí mais 50 anos aí de trabalho à frente do Hospital São Lucas, assim, é muito impressionante para a gente. Para vocês que também estão acompanhando, independente do tamanho da sua empresa, independente da sua área, assim, é muito importante esse contato, esses exemplos que a gente tem dos nossos empreendedores. E eu queria, Paulo, lhe pedir agora, por último, que você desse um conselho para mim, para os meus telespectadores, para quem gosta de empreendedorismo, independente da área hospitalar, mas qual o conselho que você pode dar para todos nós em relação a característica de administração, o que é que você pode fazer para lidar com o seu negócio, enfim, quais são os seus ensinamentos que você, apesar de ser muito novo, mas já está há 15 anos diretamente no hospital assim, muita complexidade, você tem muito conhecimento. Eu queria que você passasse para o nosso telespectador e para mim também, dê suas dicas aí, como é que a gente pode fazer para administrar. Eu acho que, William, eu não sou professor disso, né? Eu estava comentando com você anteriormente, eu acho que as coisas foram acontecendo comigo de uma maneira natural, né? Eu não premeditei essas coisas. Eu acho que o que eu posso, olhando de trás para frente, o que eu posso dizer é o seguinte: eu acho que a gente tem que... primeiro, eu acho que a gente tem que... é uma felicidade quando você descobre uma missão ou uma razão pela qual você possa viver, trabalhar, servir. Independente do que você faça. Independente do que você faça. Isso não significa dizer que você vai escolher aquilo que você gostaria, mas talvez muito mais gostar daquilo que você está fazendo. Né? Uma vez eu li um texto de uma pessoa que costumou ser articulista de uma grande revista de circulação nacional. Ele dizia o seguinte: todas as vezes que eu pego um serviço muito chato, eu tento fazer ele de maneira perfeita, porque sem querer eu começo a gostar dele. Quer dizer, na medida que eu estou fazendo aquilo... Você se envolve. Pronto, exatamente. Então, eu acho que o conselho talvez seja esse, assim, o conselho eu acho que a gente precisa se envolver com aquilo que a gente faz. Na medida que a gente se envolve bastante... Verdadeiramente, quase que sem querer, você vai se descobrir gostando e você vai se descobrir querendo melhorar e aperfeiçoar, e começam a se abrir uma série de horizontes, uma série de possibilidades. E aí a coisa... anda, né, de alguma maneira. Então, eu acho que não tem nenhum grande mistério. A administração não é uma coisa que você nasce, é uma coisa que você aprende, entendeu? Como qualquer outra coisa, logicamente, entendeu? Eu acho que hoje a gente vê no mundo moderno... Vai se aperfeiçoando, né? Você mesmo é um advogado que está aqui, fazendo um belo trabalho. Então, na verdade, eu acho que hoje nós, né, há quem fale que nós teremos pelo menos 3 ocupações durante uma vida longa como nós temos agora. Então, nós vamos passar por mais de uma etapa. Eu era desenvolvedor de software,
ou eu estou administrador, né, sabe lá o que é que eu vou fazer no futuro. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse aprender a fazer, inclusive porque as coisas precisam ser feitas. Esse autor, ele fala uma coisa muito importante, assim, imagine se a gente só fizesse o que gostasse, não teria, o lixo pela cidade estaria por aí. É verdade. Ninguém queria consertar sapatos, quer dizer, uma série de atividades que nós consideramos como óbvias e que nos dão, de certa maneira, conforto, não seriam feitas. Não seriam feitas, verdade. Então é preciso que a gente aprenda que tem etapas, né? Então, se você está começando agora, é uma etapa após a outra, né? Você não começa já de uma maneira grande. Você tem que ir fazendo o seu pedaço para você ir, primeiro, para você ir se testando. Você saber se é aquilo mesmo que você quer, se é aquilo que te dá conforto, se você consegue responder bem aquilo. E na medida que você vai se dedicando àquilo, eu acho que o caminho vai aparecendo. Primeiro, se é aquele caminho mesmo, se não é, em sendo, você vai melhorando aquele caminho, você vai começando a ser enxergado. Né? A gente tem feito um trabalho com jovens lideranças e a gente descobre muito isso. Então, às vezes a pessoa está ali no cantinho, não é nada, a gente bate o olho naquela pessoa, vê que aqueles serviços, digamos assim, às vezes um serviço bastante operacional que ele faz, aquela pessoa faz com um brilho no olho. De repente você pega aquela pessoa, começa a instruir, e aquela pessoa... É verdade. Aflora. Tá bom, Paulo. Obrigado. Quero agradecer imensamente a sua presença. Obrigado, William, por ter atendido nosso convite via Mídia Business. Está aqui com o superintendente Paulo Barreto, superintendente do Hospital São Lucas. Para a gente foi um aprendizado muito grande. Normalmente as pessoas que vêm para cá, esse bate-papo nosso, a gente se transforma em admirador, né? E você não é diferente, não. Parabéns pelo seu trabalho. O hospital realmente é uma grande referência. A gente que trabalha com comunicação e ouve muito as pessoas falarem, enfim, o hospital realmente, vocês fazem um bom trabalho. O Via Mídia Business está ficando por aqui. Esse é o nosso programa com Paulo Barreto, superintendente do Hospital São Lucas, mas eu quero convidar você que a partir de agora mande para a gente as suas sugestões, suas críticas, me mande, por exemplo, vocês querem que quem a gente traga aqui para entrevistar? Mande as suas sugestões. Nosso e-mail é contato@grupoviamedia.com.br. Então até a próxima semana. Muito obrigado e fique com Deus.